Saiba agora tudo o que vai acontecer no penúltimo e último capítulo de Quando Me Apaixono. Antes de continuarmos com o nosso vídeo de hoje, me conta uma coisa. Na sua opinião, qual personagem é o mais especial em Quando Me Apaixono? Matias, Matilde, Renata, Jerônimo? Deixem seu comentário aqui abaixo em comentários. Clica no gostei e vem saber de tudo que vai acontecer na reta final da novela queridinha Quando Me Apaixono. Regina chama Renata em seu quarto para uma surpresa. Quando chega lá, a Renata pergunta para a Regina o que ela faz com aquele colar que é seu. E pergunta se foi ela quem pegou. Me diz, de onde você achou? Aí nesse momento, Regina confessa para Renata que esse colar foi uma das provas que a Malefina deu a ela para poder provar que estava com uma de suas filhas. Renata pega o colar em suas mãos e diz que esse colar tem sido parte de sua vida. Renata fica ali admirando o colar quando Regina conta que esse colar não foi só especial para você também quanto para mim. Renata olha admirada. Regina então conta a história verdadeira do colar para Renata, contando que foi o pai dela que mandou fazer 2 colares, um para a Renata e outro para ela no aniversário de 1 ano de Renata, e que ele colocou lá a assinatura dele nos 2 colares. Renata fica admirada e fala, é sério? Aí vai olhar e coloca o colar nela mesmo. Regina vai contando a ela os detalhes de como tudo aconteceu, que foi na festa dela de 1 ano, que foi tudo especial e preparado totalmente para ela. Renata então começa a fazer um pouco de charme para ele e fala, você me quer tanto assim, mamãe? E Regina fala, te quero tanto, tanto, filha. Renata fala, gosto muito mais dessa última palavra. E Regina fica lá brincando com ela, dizendo que a ama, que a quer muito. Renata então tá com um abraço em Regina e diz que também eu te quero muito, mamãe, te quero para sempre, mamãe. Roberta entra e fecha a porta com muita força nesse exato momento. O suspense começa quando a Roberta pergunta o que você está fazendo com Renata trancada aqui dentro e por que a Renata está te chamando de mamãe. As duas se encaram uma para a outra e Renata olha para Regina e fala que agora deve ter chegado o momento de poderem contar toda a verdade a Roberta. Roberta pergunta sobre o que elas estão falando, que verdade é essa? Regina se aproxima de Roberta e fala que elas precisam conversar. Preciso contar para você, Roberta, que você não é a verdadeira filha minha. Roberta, já sabendo de toda a história, se faz que não sabia e fala, como? Como que eu não sou a tua verdadeira filha? E as provas de DNA certificaram que eu sou sua filha. Também tenho uma insuficiência cardíaca igual ao meu pai, e entre outras coisas. E também já estou no cartório oficializada como filha de Regina Soberon. Regina diz que ela sabe disso tudo, porém houve um erro no DNA e que agora ela já sabe de tudo. E diz que a única coisa que agora deve fazer é aceitar, porque todas as provas diante da data de nascimento do bebê, o perito também confirmou isso, e todas as provas chegam para que Renata é a minha filha verdadeira. Aí Roberta fica dizendo, não, isso não pode ser porque eu sou a tua filha, eu já te vejo como uma verdadeira mãe. Não, não pode ser, eu te amo já dessa maneira, eu aprendi a te amar em tão pouco tempo. Regina diz para Roberta que também para ela foi um choque. Roberta diz que não consegue acreditar que de fato tudo isso esteja acontecendo com ela. Roberta então diz que, supondo que ela não é a filha de Regina, então quer dizer que a Renata é a sua verdadeira filha, ou há algum equívoco aqui. A Regina diz que não há nenhuma equivocação nesse momento e que agora ela já tem a certeza de que a Renata é a verdadeira filha dela. A Roberta não consegue aceitar isso e fica falando o tempo todo que não pode ser. Renata tenta consolar Roberta, dizendo para ela que sabe o que ela está sentindo, porque quando saiu o resultado de DNA a primeira vez, ela se sentiu exatamente como Roberta está se sentindo, e ela sabe o quão terrível tudo isso é. E as três ficam ali se olhando, enquanto a Roberta começa a chorar, dizendo que não quer renunciar a Regina, não quer ter a Malefina como sua mãe e aceitar que a Malefina é uma assassina. Renata então tenta de uma forma ou de outra tentar ajudar a Roberta e diz que agora é uma nova oportunidade que a Roberta está recebendo de tentar recomeçar com sua vida. Roberta então fala que não, ela não consegue aceitar que a Malefina seja a sua mãe.
Renata pede para que a Roberta se dê uma nova oportunidade para que possa caminhar, para tentar reconstruir, quem sabe até longe dali, e não permita que a Josefina te destrua, e pede para que a Roberta apenas diga a verdade. Roberta confessa para a Renata que a Renata ainda não se deu conta que a Josefina já lhe destruiu totalmente a vida. Renata diz que não, ela pode ser diferente de Josefina, ela precisa ser apenas sincera, contar a verdade sobre os fatos, não negar nada e tentar de uma forma ou de outra ser diferente dela, e pede para que ela seja uma nova Roberta. Roberta fala: mas o que você quer que eu fale? Eu já não tenho mais nada o que dizer ou o que esconder. Regina pergunta a Roberta se ela tem certeza que não está escondendo nada. Roberta diz que sim, ela tem absoluta certeza. Renata diz que eles suspeitam que a Roberta já sabia que a Josefina era a sua verdadeira mãe e que a Regina era a verdadeira mãe da Renata e que desde o começo ela sabia de tudo. Roberta é impactada por isso. Regina pede para que a Roberta apenas confesse para o bem de sua própria alma. E pede para que a Roberta seja sincera, essa é uma segunda chance. Daí ela fica ali impactada, olhando apenas para as duas e não consegue falar nada sobre nada. Nisso, vamos direto para a festa que está sendo preparada. O Gonçalo, Jerônimo, Matias estão todos radiantes. Matias e Jerônimo agora têm uma paz de espírito muito boa, os dois se tornaram bons amigos. Matias pergunta como está o relacionamento dele com a Renata e ele fala que está muito radiante e diz que agora está muito feliz de poder olhar para o Matias novamente com os olhos que ele olhou quando os dois eram amigos de verdade, e diz que não sabe a paz que tem em saber que agora está perto da pessoa que sempre lhe estendeu a mão e que tem o Matias como um verdadeiro irmão. Daí eles começam a falar sobre as paixões, que o Matias finalmente conseguiu encontrar o amor verdadeiro nos braços da Adriana e que Jerônimo agora também consegue descansar o seu amor nos braços da Renata. Os dois começam a sorrir das voltas que o mundo dá e o Jerônimo diz que faz muito tempo que não consegue ver o brilho que está vendo agora nos olhos de Matias e esse sorriso sincero. Matias diz que errou muito, mas agora ele vai fazer de tudo para acertar ao lado da mulher que ele ama de verdade. Renata está linda, grávida, e o Jerônimo diz que já escolheu os padrinhos para o seu filho e que não há outra pessoa melhor do que o Matias e a Adriana. Aí o Matias agradece pela consideração e taca um abraço no seu amigo. Nisso, vemos que Malefina chega para o coral, ela vai fazer parte da banda ali porque ela está arquitetando algo para tirar a vida de Renata. Só que todo esse plano vai por água abaixo. Roberto está fazendo um belo de um drama e encenação, perguntando a Renata e a Regina como que eu iria fazer isso. Passasse por sua filha, Regina, esse tempo todo? Não, eu não sabia de nada. Renata diz que há muitas coisas que ligam. A Roberta já está sabendo de toda a verdade. Aí Roberta jura por Deus e por sua própria vida que ela não sabia de nada e que ela foi enganada mais uma vez pela Josefina. Renata diz que a melhor hora dela poder contar a verdade é agora e que isso é importante, que ela confesse a verdade. Você sabia ou você não sabia sobre toda a verdade? A Roberta começa então a se questionar porque elas não conseguem acreditar no que ela conta. Então a Renata troca de assunto, entre aspas, e pergunta se a Roberta sabe onde a Josefina está. Isso porque a Josefina está sendo foragida, ela está sendo procurada pela polícia. Roberta então nega isso friamente, de que ela não sabe de nada sobre aquela mulher. Aquela mulher me destruiu a vida. Hoje já não posso mais ser mãe. Também não estou ao lado do homem que amo e que agora também acabei de descobrir que a mulher que eu achava que era minha mãe há tão pouco tempo eu já estava amando até essa ideia, também não é minha mãe. Essa mulher me enganou, me destruiu totalmente a vida. Eu juro a vocês, eu não sei onde está a Josefina. Tanto Renata quanto Regina começam a chorar porque elas não conseguem acreditar no que Roberta diz. E Roberta diz, de uma vez por todas, por favor, acreditem em mim. E se retira dali chorando, gritando, dizendo que ela não sabe e fecha a porta com força. Renata pede para que a Regina mantenha a calma e que não fique nervosa e que nem se culpe por tudo isso que está acontecendo. E tenta consolar a Regina de uma forma ou de outra para que ela fique mais tranquila.
Malefina já está toda caracterizada com roupa, penteado, peruca, maquiagem e fazendo planos, dizendo que agora falta pouco para que ela possa completar toda a sua vingança e que ela mal consegue esperar e aguentar porque tudo está saindo perfeitamente como está planejado. E ela se olha para o espelho e diz: Josefina, você é maravilhosa. Ah, Josefina, como você é maravilhosa e única. E começa a falar sozinha para o espelho que ela é magnífica. Quando de repente o telefone dela começa a tocar e ela vê que é Roberta. Aí ela diz: olá, minha menina, feliz aniversário. Roberta já vai logo contando: me descobriram, nos descobriram e aquela estúpida já sabe que a Renata é filha dela. Elas fizeram um teste de DNA tudo de novo e agora já sabem que eu não sou a filha dela. Josefina pergunta a Roberta do que ela está falando. Roberta diz que tanto Regina quanto Renata e todos já sabem que eu não sou filha dela e que todos os comprovantes que pediram ao banco, eles fizeram então usando isso uma perícia e comprovaram que eu não sou a filha dela. Aí a Malefina começa a culpar a Roberta por não ter prestado atenção em documentos, em alguma coisa que ela tenha deixado de lado para que a Regina fizesse o DNA novamente. A Roberta então fala: mamãe, você se dá conta de que eu perdi tudo por causa de seus planos? Eu me sacrifiquei desde que nasci para fazer os seus planos e agora todos sabem que eu sou uma perdedora e todos sabem que a Renata é a verdadeira filha da Regina Soberon. Ela quem vai herdar a fortuna do meu pai. Ela quem vai ter tudo, enquanto eu não vou ter nada. Malefina então grita pelo telefone: maldição! E Roberta fala: ela vai ficar com tudo. Ela vai ficar com a casa, com a Regina, com o Jerônimo. E eu, mamãe, eu não vou ficar com nada. Você não sabe como eu a odeio, porque ela não morreu junto com o Jerônimo jogada no mar. A Malefina diz que ela precisa ter calma, porque ela tem um plano e precisa escutar ela para que as coisas venham dar certo. E pergunta como é que estão as coisas entre a Roberta, Renata e a Regina. Aí a Roberta conta que ela se fez de vítima o tempo todo e diz que a Josefina também enganou a ela e que ela não tem a menor ideia de onde que ela esteja e de que ela pelo menos sabia que era a filha verdadeira de Josefina. Josefina diz que pelo menos isso é menos mal e precisa que agora você me dê totalmente sua atenção. Vá até a festa, haja tranquilamente e naturalmente, porque eu tenho um plano e esse plano não pode falhar. Aí então a Roberta pergunta que plano é esse, porque desde que ela começou com os planos dela, tudo tem sobrado apenas para a Roberta, para ela. E ela agora quer ficar a par de tudo, antes que tudo aconteça. Malefina diz que ela foi muito bem até agora em todos os detalhes e agora precisa mais ainda da ajuda dela e pede para que ela fique calma, respire fundo e faça o que eu te digo e que logo logo nós poderemos fugir com todo o dinheiro e que você também continuará fazendo parte da família Monterrúpio. Malefina diz que todos os planos estão indo adequadamente bem e que logo em breve elas poderão viajar para a Suíça. Roberta diz que não tem cabeça para isso e fala com que dinheiro. Malefina diz que ela já providenciou tudo e você vai comigo, mas se caso você não for eu vou compreender. Mas uma coisa eu te digo, eu quero você do meu lado, desfruta do seu aniversário, curta esse momento porque a partir de amanhã você viverá uma nova vida ao meu lado. Nós dois vamos desfrutar de tudo isso longe desse povo. Sozinha em seu quarto, Roberta começa a falar sozinha. Maldita Renata, você sempre consegue tudo o que você quer. Nesse momento chega o Gonçalo para poder acalentar o coração de Roberta e fazer ela mudar de opinião diante de tantas maldades e converter a vilã numa boa pessoa. Gonçalo pergunta se pode entrar e a Roberta diz que sim. Gonçalo chega lá todo aflito para saber como é que ela está, como ela está se sentindo, essas coisas, né? Ele sempre foi um pai muito babão. Nesse momento ele se aproxima da Roberta e conta que a Regina e a Renata lhe contaram que já conversaram com ela sobre os resultados de DNA. Aí a Roberta fala: você não sabe, papai, como eu me sinto tão triste depois de tudo isso. Eu pensei que eu tinha uma família, mas vejo que não, apenas uma assassina como mãe. Gonçalo fala: filha, por favor, vem aqui. Aí se aproxima dela, pede para que ela se sente na cama. E pela primeira vez, gente, a cena é muito comovente e envolvendo o nome de Roberta. Só o Gonçalo consegue surpreender e arrancar as verdades do fundo do coração da Roberta. Ele é o único que consegue trazer aquela boa menina que existe dentro dela. O Gonçalo começa a falar: filha, não quero que me diga nada, apenas que você me escute. Daí ele faz uma reflexão diante de tudo e diz: por toda a minha vida, quando eu te conheci,
quando tudo mudou em minha vida. Quando eu pude te segurar em meus braços, quando você me chamou de papai pela primeira vez, e vai falando sobre todos os momentos. E diz que um dos fatos que mais marcou a vida dele foi quando ela tinha mais ou menos 15 anos. E ela tinha consciência do que era mais ou menos as coisas, de que ele não era seu pai verdadeiro, e mesmo assim, naquele aniversário, ela foi até ele e lhe chamou de papai. Gonçalo diz que sempre a amou de verdade como uma filha. Aí Roberta o interrompe e diz: mas você não me ama como ama a Renata. Aí ele pede para que ela apenas lhe escute, porque o amor que ele tem por ela é único, o que ele tem por Renata também. É um amor diferente, mas é um amor de pai igual para com as duas. O Gonçalo conta para a Roberta que ele prometeu a si mesmo dar a Renata e a Roberta o amor de pai, e que desde o momento que a Josefina entrou na vida dele, foi a melhor coisa que lhe aconteceu, foi ter elas duas como filha. Ele prometeu ajudá-las, no sentido de Renata e Roberta, ajudá-las, proteger, dar segurança, não deixá-las faltar nada, principalmente o amor. E diz que se ela errou, ele também errou, mas que para sempre você será minha menina. Eu ainda te vejo como um bebezinho no meu colo. E se você não quiser mais saber de mim, está bem. Mas eu quero que você saiba que eu sempre serei o seu pai. Eu sempre quero estar ao seu lado, poder te apoiar, te compreender, poder estar com você em todos os momentos. Isso já faz com que a Roberta comece a lagrimejar, comece a querer chorar, mas ela se mantém um pouco firme e forte para não deixar a lágrima cair. Gonçalo conta que ele via as maldades que a Josefina fazia com a Renata, mas ele fazia vista grossa porque ele achava aquilo um pouco normal, mas o tempo foi passando e viu que de normal não tinha nada. E quando a Roberta começou a se espelhar na Josefina, ele disse que lhe deu uma dor na alma, mas ele não tinha muito argumentos para isso, pois ele via quanto a Roberta era apegada à mãe. Mas ele também sabia o quanto a Roberta era apegada a ele, e foi isso que o fez nunca deixar a Roberta sozinha. Diz que ele está lá para ela, para quando ela precisar, que por toda a sua vida ela sempre vai poder encontrar nele o amor verdadeiro. E pede para que a Roberta lute por sua própria vida, e diz que ela agora está tendo a oportunidade de caminhar em novos passos, ser uma menina diferente, poder encontrar um amor que ela ame de verdade, que seja correspondido e que ela possa sair dessa farsa que ela começou a viver ao lado de Josefina. Gonçalo acalenta o coração de Roberta, fazendo ela repensar em todas suas atitudes e, a partir de hoje, ela ser uma nova pessoa. Gonçalo conta que ela entrou em sua vida quando tinha apenas 12 anos, com seu sorriso inocente. A partir daquele momento, ele pensou nela como apenas sua filha. Ela tenta interromper mais uma vez, mas ele a cala e continua. Sim, cada criança é diferente, mas o amor de um pai é igual para ambos. Para ele, ela é sua filha e sempre será. Ele acrescenta que sua mãe encheu seu coração de ódio e de inveja, mas Roberta é responsável por sua própria vida. Ele a incentiva a lutar para ter sua própria vida. Acredite ou não, sua irmã a ama e Regina também, e isso não fará com que você mude por causa disso. No meio de muitos brindes e união familiar, Roberta passeia pensando se ela deveria cortar o bolo como faz todos os anos ao lado de Renata. Regina pega o microfone e todos olham então para ela, com Josefina bem atrás dela, mas ninguém parece notá-la. Daí Regina diz que esse é um dia muito especial para ela e começa a contar a história sobre uma mulher má que roubou sua filha há anos atrás. Bem, ela finalmente a encontra depois de todos esses anos, mas adivinhe, a vida foi generosa e ela encontrou 2 filhas. Roberta parece surpresa por ser incluída na felicidade. Daí, a Regina anuncia que agora ela tem 2 filhas e que seu coração está transbordando de amor por ambas. E feliz aniversário, minhas filhas. E daí, gente, começa o aplauso. Malefina parece querer vomitar, bater palmas educadamente ao fundo, enquanto Regina lidera uma versão empolgante e as 2 irmãs fecham os olhos e fazem um pedido. Então, juntas, apagam as velas. Renata arrasta sua irmã até o telefone e balbucia sua felicidade e agradecimento a todos ali na multidão, chamando sua família uma por uma. A cabeça carrancula e sorridente de Josefina continua aparecendo entre as meninas lá do musical, enquanto ela continua parecendo um boneco infernal. Ela tem um plano maligno. Quando Roberta pega o microfone, diz que cometeu muitos erros e hoje ela quer pedir perdão a elas.
Malefina se pergunta: o que você está fazendo, filha? Fala ela furiosamente. Roberta continua dizendo que mentiu para muitos deles. Ela diz a Jerônimo que sabe que ele raramente acredita nela, mas ela jura que amava Rafael com todo o seu coração e alma. E agora sua punição é que ela não tem nem o amor dele, nem do filho dele, porque ele já não existe. Ela diz a Gonçalo que desde o momento em que chegou na vida dele, ela sempre soube que ele seria um ótimo pai para ela. Ela pede a Renata que a perdoe por sempre tentar ser como Renata, mas também por odiar tudo o que Renata tentava ser. Ela sempre teve inveja da capacidade de Renata de amar e ser amada. Roberta diz que hoje todos lhe deram a oportunidade de se reinventar e que ela vai tentar. Gonçalo sorri e Jerônimo parece bem cético. Levaria pelo menos mais de 130 capítulos, mas ele começa a acreditar nela nesse momento. A Roberta então diz que para provar a si mesmo, ela admite que sabe onde a Josefina Alvarez está e que ela e a sua mãe verdadeira estavam planejando deixar o país amanhã. Do fundo do coração, ela implora perdão a todos. Perdoe-me, por favor. Aí a Renata grita para ela e abraça a irmã. Gente, é uma cena pra lá de comovente. Se vocês prestarem bem atenção, tanto no resumo quanto na cena, é de segurar o lencinho e chorar, porque é comovente bastante, acreditem. Daí Renata leva então Roberta para longe do microfone, enquanto a Fina se vira para ela e tira algo de sua bolsa, que acaba então sendo um faz defunto. Roberta pede perdão novamente a Renata, enquanto a abraça. Só que ela vê então que a maluca da sua mãe está atrás delas com o faz defunto, apontando para a Renata. E ela vê então que esse é o momento de fazer com que todas as suas maldades sejam corrigidas. E então, quando a Malefina atira, a Roberta se põe no lugar da Renata para salvar a vida da irmã. Quando Malefina saca o faz defunto, ela atira na Roberta. Aí o Matias corre e arranca a peruca dela. Jerônimo está do lado, enquanto Gonçalo e todos vão lá socorrer a Roberta e chamam pela ambulância. Aí a Malefina nota o erro que fez e pede para que fique perto de sua filha nesse momento e corre até ela. A Roberta, nesse momento, implora perdão a Gonçalo mais uma vez e a Renata também. Aí a Josefina fala: por que, meu amor? Por que você fez isso? Você sabia que não era para você, era para a Renata, e fica ali chorando. Aí, nesse momento, a Roberta olha para a Josefina e diz: Você destruiu tudo que eu tinha. Desde que eu nasci, você me matou. Você me matou pouco a pouco. Meu pai, meu filho, o amor, a vida que eu tinha, o amor da minha vida. Você tirou tudo de mim. O teu amor, mamãe, foi o que me matou. E começa a chorar enquanto sangra. E também diz a Malefina que até o amor da Renata ela lhe tirou. Porque foi a Malefina que lhe ensinou a odiar. E diz a Renata que ela amaria ter amado a irmã, só que ela só aprendeu a odiá-la. Renata pede que a Roberta não diga isso e que ela lhe ama muito. As duas começam então a se despedir nesse momento. E é uma cena pra lá de comovente. A Roberta realmente está sendo sincera de todo o seu coração quando diz que a ama e começa a passar vários flashes de sua mente de quando a Malefina incentivava a Roberta a odiar cada vez mais a Renata, quando as duas provocavam intrigas, quando a Malefina cortou o cabelo da Renata, quando a Malefina amava mais a Roberta e fazia a Renata se sentir um lixo. Enfim, passa várias cenas, gente, comoventes. Até que então a Roberta morre nos braços da Malefina depois de toda essa despedida e ficam todos em total choque após essa grande perda que é da Roberta. E aí, vocês acham que foi justo a morte de Roberta? Vocês acham que ela poderia ter continuado se consertando e, sei lá, ser uma pessoa melhor? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. A Josefina terá o seu final? Ela ficará louca, ficará com uma boneca no seu colo toda hora, agindo como se aquela boneca fosse a Roberta. O seu destino será terminar no manicômio, sem a ajuda de ninguém, sozinha, solitária, depois que ela tirou a vida da própria filha. O Gonçalo é chamado lá para se despedir porque ele já não quer mais continuar indo nas consultas. A médica informa que depois que sua filha morreu, ela se jogou totalmente e ela não consegue raciocinar, não consegue pensar, não consegue fazer nada e que ela acaba até se machucando. A Regina entende o que é perder uma filha e não consegue suportar ficar ali e acaba que saindo. A sós, Gonçalo se despede da Josefina e diz que infelizmente a vida tem seus retornos e que agora ela terá que pagar por tudo. Gonçalo diz que essa será a última vez em que eles se verão e dá um adeus a Malefina.
Renata também dá à luz ao bebê de Jerônimo. Ela também dará à luz no mesmo dia em que Marina, só que a Marina terá gêmeos e não resistirá e acabará morrendo. O Jerônimo fica tão repleto, tão alegre em poder segurar seus bebês, só que o pior acontece. A Marina, ela não consegue resistir e faz um último pedido para o Jerônimo e a Renata, pedindo para que eles cuidem do seu bebê e que a Renata seja mãe dessas meninas, porque ela confia totalmente na Renata. E nesse momento a Marina também se despede. São grandes nomes nessa novela que deixará. E também terá outras mortes também, tanto pessoas más quanto pessoas boas. E agora o Jerônimo e a Renata ficarão responsáveis por cuidar dos bebês de Marina. E Jerônimo, que é o pai, né, teria que cuidar de qualquer maneira, mas enfim, cuidará então dessas crianças sem a mãe. A Marina escolhe o nome dos bebês e deixa para que Renata e o Jerônimo registrem como filho deles. Jerônimo e Renata terminarão a novela com a casa cheia de crianças. Serão 2 que eram da Marina, serão o menino que ela tinha acabado de dar à luz, outro que ela ganhou o neném no outro ano e estará grávida de gêmeos novamente. E também tem os bebês de Matias, de Matilde, enfim, a casa ficará cheia de crianças e é claro que eles comemorarão tudo isso. A novela terminará bem radiante, alegre, assim como começou, e o amor de Renata e Jerônimo vai prevalecer e eles ficarão juntos depois de muito altos e baixos. Espero que vocês tenham gostado do nosso último capítulo de Quando Me Apaixono, do penúltimo capítulo também. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.